Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade 6, onde nós começamos a falar sobre matéria e eletricidade, ou seja, nós vamos falar sobre os fenômenos elétricos que são associados à matéria e o que influencia nesses processos. Vamos entender a existência do elétron como parte do átomo que forma toda a matéria e vamos entender como a eletricidade pode ser estudada. Mais à frente iremos falar sobre como os estudos em eletricidade começaram, para que a gente possa entender realmente a necessidade dos estudos sobre eletricidade, para a gente entender como a energia elétrica chega até a nossa casa e todos os detalhes que envolvem a sua existência. Então, na primeira questão da atividade, coloquei para vocês uma questão bem simples. Qual a carga das partículas nucleares de um átomo? Então, se eu falo partículas nucleares, são as partículas que estão localizadas no núcleo do átomo. Como eu já falei para vocês em aula, que a gente viu, o átomo, o modelo mais aceito que nós temos do átomo, considera que o átomo é formado por duas regiões, pelo núcleo e pela eletrosfera. O núcleo ele é formado pelos prótons e pelos nêutrons, e a eletrosfera, na eletrosfera eu terei os elétrons. Então, eu quero saber qual é a carga nesse sentido do próton e do nêutron. Então, eu tenho item A, positiva e negativa, item B, positiva e neutra, item C, negativa e neutra, ou item D, positiva e positiva. Quem estudou conteúdo e viu direitinho, vai observar que, vai lembrar que o próton é uma partícula que tem carga positiva e o nêutron é uma partícula que tem carga neutra. Ou seja, próton tem carga positiva, nêutron tem carga neutra. Então, a alternativa correta vai ser o item B. Certinho? Segunda questão. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, eu tenho um quadrado, um pequeno quadrado para vocês, e ali eu tenho 5 palavras que precisam ser encaixadas dentro de uma frase, de um trecho. Eu tenho a palavra solução, potencial, iônico, metal e elétron. 5 palavras para a gente organizar nas lacunas que eu tenho aqui no texto. Vou ler para vocês o texto com as lacunas e a gente chega a um denominador comum. O movimento dos, primeira lacuna, é causado pela diferença de, segunda lacuna, aplicada nas extremidades do, terceira lacuna, ou em 2 pontos distintos de uma, quarta lacuna, aquosa, de um composto, quinta lacuna, como sal de cozinha, ponto. Como que vai ficar? O movimento dos, de acordo com o nosso conteúdo, nós falamos do movimento de quê durante os nossos estudos? Movimento dos elétrons. Então, a primeira palavra será elétron. Então, o movimento dos elétrons é causado pela diferença de... O movimento dos elétrons é causado pela diferença de quê? Pela diferença de potencial. Então, a segunda palavra, potencial, aplicada nas extremidades de um metal, que a gente sabe que o metal é um ótimo condutor tanto de calor quanto de eletricidade, ou em 2 pontos distintos de uma solução, quarta lacuna, aquosa, de algum composto iônico. Então, a quinta lacuna, iônico, como sal de cozinha, que são soluções que têm composto iônico que conseguem conduzir corrente elétrica, eletricidade. Então, como vai ficar o texto? Essa frase: o movimento dos elétrons é causado pela diferença de potencial aplicada nas extremidades do metal, ou em 2 pontos distintos de uma solução aquosa de algum composto iônico, como sal de cozinha. Simples assim. Questão 3. O que ocasiona o movimento dos elétrons que gera a eletricidade? Item A, diferença de composição. B, diferença de posição. C, diferença de potencial. D, diferença de estrutura. Como nós vimos na questão anterior, esse movimento dos elétrons, essa corrente elétrica, esse fluxo de elétrons vai ser causado pela diferença de potencial entre um metal, as extremidades de um metal, ou de 2 pontos distintos de uma solução. Então, não se esqueça que esse fluxo de elétrons, essa corrente de elétrons, é causada pela diferença de potencial.
que pode ocorrer em um metal ou em uma solução aquosa iônica, que tem um composto iônico, que vai sofrer ionização, certo? Item 4. Analise as afirmações a seguir e coloque V para verdadeiro, para as verdadeiras, e F para as falsas. A. O fenômeno da supercondutividade é observado quando a resistividade é máxima e a condutividade é nula? Não. A supercondutividade, ela vai acontecer em situações contrárias. A resistividade tem que ser nula e a condutividade tem que ser máxima. Porque se eu tiver uma resistividade máxima, vai ser muito difícil que a corrente elétrica consiga atravessar aquele material. Então, para que a supercondutividade seja uma característica de um material, de um sistema, a resistividade tem que ser nula, ou seja, eu tenho total acesso para que a corrente atravesse, e a condutividade tem que ser máxima. Tem que ajudar muito para que a corrente elétrica passe. B. Os elétrons, por terem massa muito pequena e estarem de fora do núcleo atômico, podem ser movidos, retirados ou adicionados entre átomos? Sim, devido aos elétrons ficarem na eletrosfera e eles serem muito leves, eles conseguem ser retirados ou adicionados à eletrosfera. Esse processo a gente chama de eletrização. C. São partículas nucleares de carga positiva. Sua massa é extremamente relevante para a massa do átomo. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando dos prótons, que são partículas nucleares, estão no núcleo, e a massa deles é extremamente importante para identificar a massa do átomo. Então, esse item também vai ser verdadeiro. E D. Durante o deslocamento dessas cargas, não ocorrem interações entre os átomos e a cadeia de átomos. Mentira, esse item é falso. Toda vez que ocorre o deslocamento dessas cargas, há sim a interação entre os elétrons e a cadeia de átomos. Vocês podem ver isso no texto de apoio, na explicação que eu passei para vocês. Na questão 5, era para vocês elaborarem um mapa mental com as características e os fatores que geram a eletricidade. Essa resposta é pessoal. Eu darei a devolutiva para cada um que enviar e fazer as observações, sugestões e a devida correção para cada mapa mental, que será feito de acordo com a forma com que o aluno consegue organizar as informações. E o item 6, complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, eu tenho aqui primeira lacuna, geralmente possuem ótima condutividade. Eles são os mais utilizados para as linhas de transmissão de energia elétrica, pois propiciam um menor desperdício. Devido à sua alta condutividade, há, segunda lacuna, perdas por aquecimento da rede elétrica. Então, resumindo, pessoal, quais são os materiais que são bons condutores de eletricidade e que são utilizados nas linhas de transmissão? São os sais ou são os metais? São os metais. Então, a primeira palavra eu sei que são metais. E o metal, por ele ter uma condutividade alta, ele propicia o aumento ou a perda por aquecimento da rede elétrica? Ele diminui. Então, vai ter menos perdas por aquecimento da rede elétrica. Então, a frase ficará assim: os metais geralmente possuem alta condutividade. Estes são os mais utilizados para as linhas de transmissão de energia elétrica, pois propiciam um menor desperdício. Devido à sua alta condutividade, há menos perdas por aquecimento da rede elétrica. Então, qual vai ser a alternativa certa? Letra A, sais e depois mais. B, metais e depois mais. Ou C, metais e depois menos, ou D, sais e depois menos. Item C, porque metais e menos, na sequência, são as duas palavras que completam e deixam essa frase organizada, coerente. Eu espero que vocês tenham entendido. Me enviem a devolutiva de vocês e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Uma ótima semana e bons estudos, pessoal!